Olá! Nosso trabalho é Indicadores de Consumo de Água, Vazamentos e Perdas, estudo de casos das escolas públicas de Recife. Ele faz parte do projeto de conservação de águas em edificações públicas, desenvolvido pelo Aquapoli, que é o grupo de pesquisas da Escola Politécnica de Pernambuco, que faz parte da Universidade de Pernambuco. Para considerar a sustentabilidade de um edifício na forma de utilizar a água, ações de conservação de água, como utilização de fontes alternativas, devem ser avaliadas após a implantação do uso eficiente da água, que objetiva reduzir a quantidade de água necessária para realizar atividades consumidoras com enfoque na gestão da demanda. Gonçalves et al. 2005 sugere a utilização de indicadores de consumo de água, de vazamentos e perdas para avaliação do uso da água em edificações. Para melhor entendimento dos indicadores, precisa compreender que o consumo de água em edificação se configura não só apenas do consumo do insumo propriamente dito, mas também o consumo gerado pelas perdas físicas, que seriam os vazamentos, e pelo desperdício, que seria o uso excessivo. A importância do estudo das patologias relativas aos sistemas hidráulicos prediais reside na possibilidade da atuação preventiva, especialmente se elas forem causadas por falhas no processo de produção dos respectivos projetos de engenharia. Alguns dos principais problemas patológicos encontrados nos sistemas hidráulicos prediais são infiltrações, vazamentos, pressão insuficiente, deslocamento de revestimentos, ruídos e vibrações, retorno de odores e retorno de espuma. Nesse contexto, prédios públicos destacam-se por ser frequente apresentarem avarias nos sistemas hidrossanitários, gerando um consumo elevado ocasionado por perdas. Dentre as causas, podemos elencar a falta de sensibilização dos usuários com relação à conservação do meio ambiente, a não responsabilidade pelo pagamento da conta de água, além da ineficiência ou inexistência do sistema de manutenção predial. Entre os prédios públicos, a escola, além de ser uma das edificações que mais apresentem perdas por vazamentos, é um ponto-chave na discussão da sustentabilidade, a partir do momento em que fomenta a conscientização e formação de vários cidadãos. Assim, o presente trabalho objetiva analisar as patologias dos sistemas prediais de água fria em escolas públicas estaduais de Recife, levantando e contabilizando o impacto causado pelas perdas e vazamentos no consumo de água das escolas, através da análise de indicadores de consumo, vazamentos e perdas. Através da parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco e a Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, obteve-se uma relação de 180 prédios de tipologia escolar da rede estadual de Pernambuco localizadas em Recife. Cada prédio recebeu um código variando de 01 a 180. A partir desta informação, foi realizada uma seleção para a etapa de campo do projeto, que consistiu na visita de equipe às escolas selecionadas para a coleta de dados. A metodologia baseou-se na utilizada por Nunes 2015, que foi adaptada pela de Gonçalves et al. 2005, estruturando-se em 4 etapas: seleção da amostra, levantamento cadastral e de manifestações patológicas nos sistemas hidrossanitários através de detecção tato-visual de vazamento nos pontos de consumo de água, seleção das escolas piloto para este estudo e determinação dos indicadores de consumo de vazamentos e perdas a partir dos dados provenientes do levantamento em campo e do consumo histórico das escolas selecionadas. De acordo com a classificação da Secretaria de Educação, as escolas podem ser regulares, escolas de referência do ensino médio, os EREM, ou escolas técnicas. Particularmente, as escolas do tipo EREM são subdivididas em EREM semi-integral e EREM integral. Para a análise dos dados de consumo de água por tipologia escolar, foi levada em consideração a classificação do ano 2015. As escolas regulares são aquelas em que o corpo discente estuda apenas em um turno, atendendo alunos do ensino fundamental e ou médio. Além disso, a escola regular pode atender a educação de jovens e adultos, o EJA, nesse caso funcionando em 3 turnos. As escolas do tipo EREM integral possuem apenas alunos do ensino médio, que permanecem em 2 turnos na escola todos os dias da semana. A maioria dessas escolas sofreu reformas recentes, tendo em vista que todas elas devem ter laboratórios, cozinha e uma infraestrutura adequada para recepcionar os alunos diariamente, sendo mais bem estruturadas que as demais tipologias escolares. As escolas do tipo EREM semi-integral são escolas que teoricamente deveriam ter apenas alunos do ensino médio,
Contudo, na prática, elas estão em transição entre escolas regulares e ERE integral. Portanto, esta tipologia atende a alunos do ensino médio e do fundamental, sendo que o primeiro grupo fica 3 dias de semana nos 2 turnos, manhã e tarde, enquanto o segundo grupo tem aulas em apenas um turno. O horário de funcionamento pode ser de até 3 turnos e sua infraestrutura também se assemelha às escolas do grupo ERE integral. Por fim, as escolas técnicas são aquelas que oferecem cursos de captação profissional, como cursos do nível médio de administração, edificações, sistema de redes, entre outros. Sua estrutura contempla laboratórios e outras dependências atendendo às especificidades de cada curso. Os alunos podem estudar em um ou mais ou 2 turnos. Quanto ao funcionamento, cada prédio tem horários bem distintos, funcionando entre 2 e 3 turnos por dia. Portanto, com base nessas informações, foram selecionadas 69 escolas dentre as 180, levando em consideração sua classificação pela Secretaria de Educação e sua localização. O indicador de consumo foi determinado pela seguinte equação. Para o número de agentes consumidores, foi adotado o quantitativo de alunos e analisado o período em que eles permanecem na escola, nivelando-os como se estudassem apenas um turno e duplicando-os caso permanecessem mais de um turno na escola, conforme Nunes 2015. Portanto, a quantidade de alunos do ensino médio do ERE integral é multiplicado pelo fator 2, enquanto os do ERE semi-integral pelo fator 1,6. Os alunos da tipologia técnica devem ser analisados caso a caso, enquanto os da tipologia regular não possuem fator de ajuste. Os professores e demais funcionários não foram considerados, pois, como indicador de consumo é uma referência de consumo em função de um agente específico, comumente em escolas a referência utilizada é o número de alunos. Para a quantidade de dias úteis, foi adotado o número padrão de 22 dias úteis. A determinação do índice de vazamentos consiste na quantificação dos equipamentos hidrossanitários que apresentam patologias, uma vez que é definido pela razão entre o número de pontos de utilização do sistema com vazamento e o número total de pontos de utilização do sistema, conforme a equação. Por sua vez, o índice de perdas por vazamento objetiva medir quanto de água foi perdida por vazamentos, ou seja, é o percentual do consumo de água da edificação que foi perdido. Para a obtenção do consumo de água perdido por vazamentos, o Manual de Conservação de Águas em Edificações sugere a implementação de uma medição setorizada. Contudo, como a instalação de medição setorizada em várias escolas era inviável, foram utilizados os valores nominais de perdas por vazamentos indicados pelo mesmo manual, que podem ser utilizados para estimar o quanto de água está sendo perdida por vazamentos, conforme tabela 1. Com o intuito de avaliar a estrutura, levantar o quantitativo de patologias hidrossanitárias e compará-las com os dados históricos de consumo, as visitas às escolas possibilitaram a escolha de 9 delas como escola piloto deste estudo, mediante critérios já citados, sendo selecionadas as escolas relacionadas na tabela, com suas respectivas populações no ano de 2016. De modo a tornar a análise mais consistente para efeitos de comparações, foi calculada a média dos indicadores de consumo de cada escola no ano 2016, uma vez que esse parâmetro varia mensalmente. Esses valores estão representados na figura. No ano 2016, as médias dos indicadores de consumo das escolas variaram entre 7,27 e 37,96 litros por aluno por dia. A escola 102 e 177 apresentaram seus indicadores zerados devido, provavelmente, ao hidrômetro da concessionária local que encontra-se quebrado e não aferiu os consumos mensais durante o ano. Vale destacar que a escola 102 possui outra fonte de abastecimento não monitorado, um poço artesiano. Esse gráfico comparativo mostra a considerável diferença entre os indicadores de consumo das escolas piloto, em função dos diferentes hábitos encontrados. Por exemplo, em uma escola de ensino integral, de modo geral, os alunos passam o dia na escola e têm o hábito de tomar banho nela, o que não ocorre nas de ensino regular em geral. Os índices de vazamentos apresentados na figura não apresentam um padrão, variando entre 1,98% e 21,43%. A média dos índices de vazamento das escolas piloto se aproxima de 13%. Os indicadores de vazamentos dependem diretamente do número de pontos de água com patologias.
assim como da consciência ambiental dos seus usuários. Em geral, as escolas realizam manutenção corretiva, não possuindo a cultura da manutenção preventiva. Esse fato ocorre devido à falta de informações relativas à conservação dos recursos hídricos e até mesmo à não responsabilidade direta no pagamento da conta de água. Destacam-se ainda que muitas vezes as escolas não possuem um funcionário capacitado para reparo de vazamentos, necessitando apoio da Secretaria de Educação, que por sua vez enfrenta problemas de falta de verbas e pessoal capacitado. Corroborando com os problemas elencados, a escola com maior índice de vazamento, Escola 102, com 21,43%, possui indicadores de consumo zerados. O menor indicador de vazamento foi o da Escola 68, justificado pelo fato de ter sido a única escola cadastrada que apresentou o hábito da manutenção preventiva, gerando um bom estado de conservação dos equipamentos hidrossanitários. O indicador de vazamento é um bom parâmetro para se analisar o estado de conservação dos equipamentos hidrossanitários de uma edificação. Contudo, um alto índice de vazamentos não necessariamente representa um alto índice de perdas por vazamento. No 2015, encontrou em seu estudo perdas de até 62%. A principal causa elencada pelo autor foi um vazamento ocasionado por um problema na boia da descarga de um vaso sanitário. A figura mostra os índices de perda das escolas piloto. O índice de perdas variou entre 0,10% e 13,01%. Através do gráfico, percebe-se que a maioria das escolas não apresentam muitas perdas, mesmo possuindo elevados índices de vazamentos. Isso ocorre porque nem todo vazamento apresenta uma perda expressiva de volume de água, principalmente quando os vazamentos são de gotejamento das torneiras. A escola 63 apresentou o maior índice de perdas devido aos vazamentos, em especial, ocorridos em 2 bacias e 4 torneiras, que apresentavam filetes visíveis e vazamento na tubulação de alimentação, que em média consome 144 litros por dia por ponto de consumo variado. Para as escolas 102 e 177, que apresentavam índices moderados de vazamentos, não foi possível calcular o índice de perdas, devido ao não monitoramento do consumo de água por parte da concessionária local. Percebe-se que a situação das escolas públicas estaduais do Recife remete, de forma geral, a uma realidade de detecção tardia das patologias hidrossanitárias e posteriores reparos, que podem chegar a intervalos de tempo de meses até mesmo de anos. Um instrumento importante no combate às patologias hidrossanitárias é o monitoramento do consumo de água, que deve ser feito permanentemente pela escola, visando identificar consumos atípicos que podem ser resultantes de patologias, de modo a solucionar ou melhorar consideravelmente essa realidade. O primeiro passo seria a consideração dos agentes consumidores de água, sejam alunos, professores ou funcionários, mostrando-os que são diretamente responsáveis pela preservação do patrimônio escolar. A adoção de um programa de uso racional da água pura também traria benefícios de economia do insumo das escolas. Em São Paulo, por exemplo, houve redução do consumo de água de uma escola pública de 94%. A implantação de uma cultura de inspeção e manutenção periódica das instalações hidrossanitárias também consiste em uma medida de suma importância para o combate às perdas por vazamentos, consequentemente redução do consumo de água e conservação do insumo. Ao pôr em prática essa série de medidas, as escolas garantiriam o reparo dos vazamentos, em consequência a redução de perdas e do consumo de água, bem como economia nas contas e alunos mais conscientes e preparados para lidar e cuidar da água. Aqui temos algumas referências que foram consultadas. Para dúvidas e esclarecimentos, pode enviar e-mail para grupoaquapoli@gmail.com. Obrigado.